O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Hoje, dia 17 de dezembro, nós começamos um novo tempo. É a segunda parte do tempo do Advento. A coroa do Advento fica um pouco mais colorida, mais alegre. E a partir de hoje nós começamos a falar de forma mais explícita da Virgem Maria. Inclusive as músicas nas missas podem ser músicas mais marianas. A gente volta o nosso olhar para a Virgem Maria. O evangelho de hoje é um evangelho assim, desconcertante. Esse tanto de nomes aqui quer dizer o quê? O que é que significa espiritualmente para a gente? É uma lista para se de repente você for ter um filho ou um neto, escolher um aqui e colocar? Não. Porque Mateus começa colocando tantos nomes, várias gerações. Primeira coisa que a gente precisa saber, para o povo de Israel, você só tem identidade se você se lembrar, se você souber de cor o nome dos seus 7 avós, seus 7 avós, né? O seu pai, o pai do seu pai, o pai do pai do seu pai. Se você não souber o nome deles e não conhecer a história dos 7, você é uma pessoa sem identidade, sem história. Aqui Mateus colocou a genealogia de Jesus 6 vezes, 14 vezes, mais 14, depois mais 14. 7, 7, 7, 7, 7, para repetir ou para dizer: o Filho de Deus, ele nasceu de uma linhagem humana. Ele não é um extraterrestre. Ele é gerado da raça humana. Dentro dessa genealogia vão aparecendo alguns nomes bastante interessantes, algumas figuras importantes. Por exemplo, as 4 mulheres que são chamadas 4 mães de Israel. A primeira é Tamar, a segunda Raabe, a terceira Rute e a outra Betsabeia, que aparece implicitamente aqui. Essas 4 mulheres, elas tinham problemas fundamentais.
Raabe, por exemplo, era prostituta. Ruth não era judia, ela era uma estrangeira que se casou com um judeu e se tornou a bisavó de Davi, portanto se tornou uma mulher importante. E a mãe de Salomão, Betsabeia, a mulher do adultério de Davi. Então, as 4 mulheres do passado da genealogia de Jesus eram todas pecadoras. Por causa disso, o nome de Maria não aparece nessa genealogia. A Virgem, ela foi preservada até disso. Ela não é descendente dessa linhagem de mulheres pecadoras. Ela foi tirada por causa do pecado. Mas aparece o nome de São José, para que ele pudesse dar a linhagem ao seu filho, ao Filho de Deus. Justamente José é aquele que dá a descendência a Jesus. E o Evangelho é bastante explícito quando ele diz assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, aquele que é chamado o Cristo. José não é pai biológico de Jesus, mas a palavra de Deus, ela faz. Quando Deus disse, faça-se a luz se fez. Deus disse, faça-se as terras, e as terras se fizeram. Faça-se a noite, faça-se o dia, e eles se fizeram. Quando Deus disse, José, pai de Jesus, quer dizer que ele é o pai de Jesus. Não nascido da carne, mas nascido da própria boca de Deus, da palavra de Deus. E José aqui assume um papel importantíssimo na história da salvação e principalmente na história da nossa igreja, da nossa fé católica, né? Graças a Deus o Papa Francisco decretou o ano de São José, começou no dia 8 de dezembro agora e vai até o próximo dia 8 de dezembro. José, o pai de Jesus. Como foi que ele gerou Jesus? Ele gerou Jesus na fé. Ele acreditou na palavra de Deus, ele cumpriu a vontade de Deus, ele fez a vontade de Deus, e justamente a fé deste homem iluminou toda a humanidade e recebeu de Deus um privilégio extraordinário. Além de ter sido escolhido para ser o pai de Jesus, ele escuta o próprio Deus lhe chamar todos os dias de papai, meu papaizinho. E algumas coisas que Jesus traz, alguns traços que Jesus traz, certamente ele aprendeu de José. Quando Jesus diz, o meu pai trabalha sempre e eu também trabalho. Jesus viu José trabalhar a vida inteira para sustentar a sua família com muitas dificuldades. Jesus viu a coragem de José, a obediência de José, a coragem de José de pegar a sua esposa, seu filho, ir para o Egito, para uma terra estrangeira, para poder proteger o seu filho e a sua esposa. Jesus vê nessa figura de José o grande pai, o grande protetor, o grande defensor. E de fato é José tudo isso. Então a genealogia que nós hoje lemos no Evangelho, ela vem ressaltar esta ideia. Primeiro, Jesus é gerado de Deus, mas é também gerado do homem, da carne humana, e está aqui os nomes de todos eles. Deus, na sua bondade, na sua providência, vai cuidando de todos os detalhes, com todo amor, com todo carinho. E olhando para tudo isso, a gente é para ficar espantado e dizer, como Deus é bom. Como pode ser tão bom? E Ele é bom. Então hoje começamos este novo tempo, olhando para Maria, olhando para José, olhando para a humanidade, saber que Deus não desistiu de nós, não desistiu da humanidade. Nós também começamos hoje a cantar as antífonas na aclamação ao Evangelho. E hoje a antífona é: ó sabedoria do Altíssimo, que tudo determina com doçura e com vigor, ó vem nos ensinar o caminho da prudência. E não houve um homem mais prudente do que José, o pai de Jesus. Peçamos ao Senhor que derrame em nossos corações a graça necessária para que a gente também possa, com a nossa vida, com a nossa fé, com a nossa obediência, gerar Jesus,
assim como Maria, como José geraram. Que eles intercedam por nós.